Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Slacken por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre os termos acurácia e precisão. Eles são muitas vezes tratados como sinônimo, mas é interessante a gente entender qual que é a diferença entre os dois e por que isso pode, de repente, influenciar quando a gente for utilizar aí os nossos equipamentos, por exemplo, principalmente alguns equipamentos que a gente tem durante a medição, no processo ali da abraçagem, também fermentação e etc. A acurácia tem a relação com como a gente consegue medir o valor real, o valor verdadeiro de alguma unidade de medida. Tá? Então, quanto mais perto do valor real, mais acurado é um equipamento, maior é a acurácia dele. Enquanto que a precisão vai mostrar como que o equipamento é preciso em medir aquele valor. A gente pode tratar ele como ou casas decimais, em alguns ele é bem preciso no valor que ele apresenta, ou a repetibilidade, como que ele consegue em várias medidas conseguir a mesma medida. Então, um aparelho pode ter uma acurácia boa e não uma precisão boa, e vice-versa, tá? E por que isso é interessante? Por que é bom a gente saber disso? Porque muitas vezes a gente pode ter, ou acredita que tem um bom equipamento, que se ele não tiver com uma acurácia boa, a gente está medindo o valor errado. E para muitas etapas do processo, quem de repente aqui já fez um mosto que aumentou muito a temperatura porque estava com o termômetro descalibrado, ou seja, com falta de acurácia, mesmo que ele tenha uma precisão boa, você pode ter feito uma mostura muito alta, por exemplo. Então, para ilustrar, por exemplo, aqui eu vou botar duas figuras, tá? Nessa primeira aqui, vocês vão ver um exemplo de acurácia. Os valores estão perto do centro, que seria o valor real. Vamos entender como acertar a flecha no alvo seria o valor real. Então, todos os tiros ali estão perto do centro. Já nessa outra aqui, a gente tem um exemplo de precisão. Por mais que esteja fora do centro, a gente tem uma repetibilidade. Todos os tiros são muito próximos. Então, é como se a gente tivesse, nesse caso, um equipamento descalibrado. E essa é justamente a palavra-chave que une os dois. A calibração, tá? Alguns equipamentos precisam de calibração para, mesmo precisos, chegar na acurácia, mostrar pra gente o valor real, que é o que a gente vai querer quando a gente está produzindo a nossa cerveja. Até uma situação que é engraçada, eu lembro do primeiro semestre de faculdade, tinha um professor nosso que chegava sempre atrasado. Lá pela quarta, quinta aula que ele chegou atrasado, uma aluna lá da nossa turma, que era mais representante, assim, foi tirar satisfação com o professor. E a nossa aula era de manhã, começava às 10h30, a nossa aula vinha 10 horas de intervalo, 10h30 começava a aula dele. E eram as duas últimas, sempre era 10h40 o professor chegava. Então, a gente saía para o intervalo 10 horas, ficava até 10h30, 10h30 a gente entrava, todo mundo na sala, o professor não aparecia. Dava 10h35, dava 10h40, vamos embora que não vai ter as duas últimas aulas, chegava o professor. E essa aluna foi tirar satisfação com ele. Disse, pô, professor, a aula começa às 10h30, o senhor sempre chega atrasado. Aí ele disse, mas o meu atraso é pontual. E é isso aí, é engraçado, ele tinha precisão, porque todo dia às 10h40 ele chegava. A partir daquele momento a gente soube que, na verdade, o nosso intervalo era de 10 a 10h40 e não 10h30, e a gente parou a se preocupar a ficar com aquela expectativa que ela não fica, será que o professor não vem, vou poder ir embora, não vou? Ou seja, ele não tinha acurácia, ele não chegava no valor real, na hora certa, na hora marcada que era 10h30. Mas ele sempre chegava a 10h40, então ele tinha uma precisão. Ou seja, bastou a gente ajustar. E é o que a gente muitas vezes pode fazer com os nossos equipamentos, ajuste. Ou a gente calibra para ele ir para o valor real, ou a gente ajusta. Qual que era essa relação? Se a gente pudesse calibrar, seria quando a aluna chamou a atenção do professor, puxasse ele ao professor. Vamos calibrar. A partir de agora, o senhor vai sempre chegar 10h30. Então, ele fica preciso e acurado, certo? Só que, claro, o professor tinha a rotina dele e a gente que se ajustou. Ou seja, quando a gente precisava começar a aula, a gente sabia que em vez de 10h30, era 10h40. Como que vocês vão poder pensar isso nos equipamentos, tá? Então, é muito importante nós termos, em muitos casos, acurácia, em alguns casos, precisão dentro do processo de produção de cerveja, tá? Eu poderia, de repente, colocar uma escala do mais importante, pelo menos alguns equipamentos que a gente utiliza. A gente vai ter aí o termômetro, talvez o principal, em termos que a gente precisa ter ele preciso e acurado, funcionando, tá? O densímetro também, refratômetro, balança também, pH-metro, numa escala um pouco menor, mas nem todo mundo usa, não é obrigatório. Mas todos esses equipamentos, eles de tempos em tempos precisam ser calibrados, tá? Para eles terem uma acurácia. Uma balança, por exemplo, precisa ser ajustada. Você não precisa necessariamente calibrar a balança, mas, por exemplo, se você tem aqueles pezinhos que tem o peso conhecido, você bota na balança e é com base nela que se faz a calibração, tá? Mas vamos dizer um exemplo aqui, hipotético.
Você pegou aquela balança, a sua balança mediu ali 2,10 kg, 2,50 kg, vamos dizer. Só que aquele pezinho padrão é de 2 kg. E aí o que acontece? Você sabe que você precisa ajustar. Então a sua balança está medindo aí 50 gramas a mais. Dependendo como for, se tiver que pagar, etc, aquela coisa toda, você não precisa calibrar a sua balança, mas você pode simplesmente ajustar. Você sabe que todas as medidas que você fizer, você precisa somar aquele pontinho. O densímetro é a mesma coisa. Por exemplo, o densímetro, se você botar o densímetro com água pura, ele tem que estar ali na casa de 1. E se ele der um pouco mais, você pode fazer esse ajuste, tá? pHmetro, às vezes você pode ter um pHmetro com 2 casas decimais, ou seja, ele é bem preciso. Não quer dizer que ele está acurado, não quer dizer que ele vai te dar o pH real da sua solução, do seu mosto, por exemplo. Aí você precisa de uma solução de calibração, tem soluções de calibração, pH 4, pH 7, você coloca nela, calibra ele, você ajusta ali o seu pHmetro, e aí sim, quando você medir a sua solução, ele vai dar o valor real de pH. Agora, se ele estiver descalibrado, mas você de repente sabe disso, você consegue fazer um ajuste automático. Por exemplo, também com pHmetro, está medindo o pH do mosto. O pH do mosto tem que ser a casa de 5,3, só que isso a 20 graus. O seu mosto está lá na casa de 67 graus. Você precisa saber quanto que está o pH lá, que é 67, mas o seu pH tem que ser medido a 20 graus. Então você baixa a temperatura do mosto para 20 graus, sabe, já entende isso, de repente já viu algum outro vídeo meu aqui, sabe que a diferença é um 0,3 diferença de pH para cima. Então aos 20 graus, o seu pH vai dar ali 5,6. Quer dizer que está errado? Não, quer dizer que em 67 ele está 5,3 e esse é o valor que você quer. Então são pequenos ajustes que a gente precisa entender e saber se adaptar aí à utilização dos nossos equipamentos, tá? Basicamente essa era a dica de hoje, para vocês terem aí esses conceitos, acurácia e precisão, saber a diferença delas, ok? Um grande abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!